Sou Larissa Chagas Corrêa Teixeira, médica cardiologista, e hoje vamos falar um pouco sobre síndrome coronariana aguda na emergência, como identificar e tratar. O sintoma que inicia a cascata diagnóstica e terapêutica em pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda é a dor torácica. Ela tem uma expressão corporal típica nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, que é o sinal de Levine. O paciente fica caracterizando a dor como uma mão fechada em movimentos circulares em localização imprecisa no tórax. Sempre precisamos caracterizar bem a dor para tentar identificar se é uma dor anginosa típica ou mais não anginosa. O que é que precisamos perguntar? Se é uma dor retroesternal, em aperto ou queimação, irradia para dorso, mandíbula ou membro superior esquerdo, tem associação com dispneia, náusea, sudorese. Se ela é associada, é desencadeada ou agravada pelo esforço físico, estresse ou emoções, e se ela acaba sendo atenuada pelo repouso ou uso de nitrato. Se tivermos 3 grupos desse positivos, nós temos uma dor anginosa típica. Lembrando que a gente tem que ter muito cuidado com o equivalente anginoso. Ele é presente principalmente em mulheres, idosos, diabéticos e pacientes com doença renal crônica. Nesses pacientes, a síndrome coronariana aguda pode apresentar-se com um paciente sem dor torácica e o equivalente anginoso vai ser desencadeado pelo esforço físico e apresentar-se como uma epigastralgia, uma sudorese fria, plenitude gástrica, fadiga, indisposição, dispneia, palpitações, náuseas, vômitos, lipotímia ou até mesmo síncope. Devemos sempre ficar atentos nos pacientes com alto risco cardiovascular. São pacientes hipertensos, diabéticos, portadores de dislipidemia, obesidade, história familiar de DAC precoce, tabagistas, com AVC isquêmico prévio e pacientes com doença renal crônica. Podemos utilizar scores de risco na emergência para poder auxiliar a identificar pacientes que têm um alto risco de síndrome coronariana aguda. São esses os scores TIMI-RISC, GRACE Score e o HEART-RISC. Com eles, a gente avalia tanto fatores de comorbidades, quadro clínico, exames laboratoriais, e conseguindo calcular esses scores que podem ser encontrados tanto em meio online como em escalas de calculadora digital em aplicativo de celular, a gente consegue identificar esses pacientes com maior risco e ajudar a ter o manejo de quais a gente deve prosseguir a investigação e a monitorização. O eletro deve ser realizado nos primeiros 10 minutos do contato desses pacientes suspeitos com a equipe assistente. Por isso, o funcionamento coeso da equipe multidisciplinar é essencial para o melhor prognóstico desse paciente. Tempo é músculo cardíaco, então sempre precisaremos fazer com a maior agilidade possível. Sempre que suspeitar de uma dor anginosa ou equivalente anginoso, lembrar, todo paciente que se move, ganha MOVE. O que é o MOVE? Monitorização, oximetria e acesso venoso. Inicialmente, vamos avaliar o eletrocardiograma. E lembrem-se, eletro normal não descarta síndrome coronariana aguda. O eletro consegue diagnosticar aqueles pacientes com síndrome coronariana com supradesnivelamento do segmento ST, que vão ser os pacientes que a gente vai ter uma urgência maior, independente do quadro clínico, e os pacientes sem supradesnivelamento do segmento ST são os que a gente vai focar um pouquinho mais na nossa aula. Sempre coletar exames laboratoriais, temos o nosso protocolo de dor torácica, então hemograma, função renal, eletrólitos, enzimas cardíacas, dentre elas sempre a troponina, gasometria. Lembrar que a troponina é muito importante na admissão e seriada. E avaliar sempre realização de raio-x de tórax para avaliar diagnóstico diferencial de dor torácica, como por exemplo, uma dissecção de aorta. Então, nos nossos pacientes com síndrome coronariana sem supra do ST, a gente pode ter os pacientes com angina instável, que são aqueles pacientes que têm troponina negativa, então mesmo eles podem ser uma síndrome coronariana aguda, e os pacientes com troponina positiva, porém sem supradesnivelamento do segmento ST, que eles vão entrar no infarto sem supra.
E o que a gente pode ter de alteração no eletro? Infra do segmento ST, inversão da onda T, alterações inespecíficas ou até mesmo um eletro normal. Por isso é sempre muito importante termos eletros seriados para auxiliar o diagnóstico, seja um eletro prévio ao internamento para ver alguma alteração dinâmica, seja eletros desde a admissão até alguns minutos depois, para a gente ver se o paciente faz alterações dinâmicas na presença ou na melhora da dor. Na sala de emergência, identificamos síndrome coronariana aguda, já foi diagnosticado. O que devemos fazer? Oxigênio suplementar para todo paciente com saturação menor do que 90% ou desconforto respiratório. Sempre lembrar de algum grau de analgesia ou sedação que esse paciente precise. Estado hiperadrenético da síndrome coronariana aumenta o consumo de oxigênio e arritmias. Então, a gente pode ofertar benzodiazepínico para os pacientes com sintomas de ansiedade. A terapia antianginosa inicial é o beta-bloqueador e o nitrato. Nos pacientes que forem refratários a essa terapia ou com contraindicação, a gente pode fazer a morfina. Lembrar de não administrar o anti-inflamatório, exceto AS. O controle glicêmico entre 70 e 180 é sempre muito importante. A gente tem que ter cuidado com aqueles pacientes com maior risco de hipoglicemia, que são idosos, pacientes portadores de DRC e que já estão em um jejum prolongado ou ainda vão ficar com um jejum mais para frente para evitar a hipoglicemia. De terapia anti-isquêmica, o nosso grande objetivo vai ser reduzir o consumo de oxigênio, reduzindo a frequência cardíaca, reduzindo a pressão e a contratilidade miocárdica, ou aumentando a oferta de oxigênio através da vasodilatação. Como a gente pode conseguir isso? Nitrato sublingual ou endovenoso, nós temos a nitroglicerina, que é o tridil, mononitrato de isosorbida, que é o monocordil, e o dinitrato de isosorbida, que é o isordil. Lembrando que nesse perfil de pacientes a gente não pode fazer o niprid. O uso do medicamento sublingual não deve ultrapassar 3 comprimidos com administrações separadas por 5 minutos. E a contraindicação ao nitrato vai ser principalmente hipotensão importante, com a sistólica abaixo de 100, ou uso recente de sildenafil nas 24 horas ou tadalafila nas 48 horas. Os beta-bloqueadores também podem ser administrados por via oral ou endovenosa. A gente usa principalmente atenolol, metoprolol, carvedilol e bisoprolol. E de contraindicações, nós temos pacientes com IC descompensada e congestão, pacientes já se apresentam com baixo débito ou risco aumentado de choque cardiogênico, portadores de asma ou DPOC, ou até mesmo com broncoespasmo no momento da avaliação, e pacientes que estão com síndrome coronariana aguda por provável vasoespasmo devido à cocaína. De antiplaquetários, a gente sempre vai fazer o AS de 200 a 300 miligramas e a dupla antiagregação pode ser com clopidogrel, ticagrelor e parazugrel. O clopidogrel para pacientes com alto risco de sangramento, a gente costuma fazer 300 miligramas em menos de 75 anos. Para pacientes acima de 75 anos, 75 miligramas. E para pacientes com baixo risco de sangramento, a gente pode até fazer a dose de 600 miligramas de ataque. Lembrando que a manutenção é 75 miligramas dia. O ticagrelol, dose de ataque de 180 miligramas e a dose de manutenção 90 miligramas de 12 em 12, e o prasugrel 60 miligramas de ataque e a manutenção 10 miligramas dia. Se há possibilidade de cateterismo em menos de 24 horas, as últimas diretrizes orientam a avaliar a realização do segundo duplo antiagregante apenas na sala de hemodinâmica, a critério do hemodinamicista, dependendo da anatomia do paciente. Também vamos realizar anticoagulantes, que pode ser enoxaparina, heparina não fracionada e fundaparinux. Isso vai ser individualizado de acordo com a clínica de cada paciente, disponibilidade no hospital, momento de realização do CAT. E quando eu devo encaminhar o meu paciente com síndrome coronariana sem supra para o cateterismo de urgência? Sempre que eu tiver um paciente com instabilidade hemodinâmica ou choque cardiogênico, dor torácica refratária ao tratamento medicamentoso, arritmias malignas ou parada cardíaca na admissão, complicações mecânicas do infarto, como um CIV, que é a comunicação interventricular, insuficiência cardíaca aguda, ou pacientes que apresentam um supradesnivelamento do segmento ST intermitente.
Então, lembrando, nesses pacientes, mesmo com síndrome coronariana sem supra do segmento ST, a gente vai conduzir para um CAT de urgência em até 2 horas da entrada no hospital. A gente conduz como infarto com supra, tá? E nos nossos pacientes, de maneira geral, sempre lembrar de otimizar a terapia medicamentosa. Lembrar dupla antiagregação plaquetária, estatina de alta potência, IECA ou BRA e beta-bloqueador vão ser os principais pilares do nosso tratamento e sempre otimizar com bloqueador do canal de cálcio quando possível, antianginosos e espironolactona para aqueles pacientes com IC com fração de ejeção menor do que 40%. Estimular a cessação do tabagismo e orientação de modificações do estilo de vida. Essas foram as referências da nossa apresentação. Obrigada.